Você sabia que suas entradas SATAs na placa-mãe ou até mesmo as entradas USB podem parar de funcionar do nada caso você for fazer um upgrade no seu computador? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar muitas coisas e tirar muitas dúvidas sobre o PCI Express. E hoje a câmera está posicionada de um jeito meio diferente do que o normal aqui do canal, porque eu vou explicar muita coisa aqui no computador. Eu fiz um desenho no Paint, pesquisei muito para fazer esse vídeo, até porque quase ninguém não fala sobre isso. E eu aconselho que você assista esse vídeo até o final, porque se você assistir ele e não prestar muita atenção, você pode ficar meio paranoico. Mas enfim, sem enrolação, vamos começar aqui a explicação. Eu tenho que começar explicando aqui primeiramente o que é chipset. Mais pra frente eu vou estar explicando aí o que é PCI Express, entre outros. Não tem muito segredo, pesquisando chipset aqui no Google dá pra você ter uma noção do que é. Ó, a gente não precisa ler isso tudo aqui. A parte mais importante está bem aqui, ó. Gerencia o fluxo de dados entre o processador, memória e periféricos. Ou seja, ele gerencia o fluxo de dados entre, por exemplo, um pendrive, SSD SATA, SSD NVMe, HD, entre outros. E o chipset ele é um mini processador. Se você observar na placa-mãe, eu estou deixando uma imagem bem aqui para você ver onde é que fica o chipset. E existe vários chipsets, modelos inferiores, modelos médios e modelos tops de linha. Mais pra frente aí no vídeo eu vou estar explicando a diferença entre cada um deles. Mas além do chipset, a gente também tem o PCI Express, que é um padrão de comunicação. Existem vários padrões de comunicação: PCI, PCIx, AGP. PCI Express é apenas um padrão de comunicação que é muito usado e ele é bastante eficaz. Existe o PCI Express 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e no futuro tá para ser lançado aí o 5.0. Eu não vou estar falando a fundo sobre a velocidade de cada um, até porque tem velocidade de várias formas. O PCI Express versão 1.0, ele chega a uma velocidade de 250 megabytes. Tem coisas que ele consegue mais rápido, coisas mais lentas. Mas em média, vamos falar aqui 250 megabytes. O PCI Express 2.0, ele já vai o dobro disso, que é 500 megabytes. No caso, megabytes por segundo. Já no PCI Express 3.0, ele vai o dobro de 500, que é 1000 gigabytes por segundo. E o PCI Express 4.0 vai o dobro do 3.0 e assim por diante. E o PCI Express em si tem como você usar mais do que isso. Isso aqui que eu falei é você usando o PCI Express X1. Lembre-se, PCI Express X1 é diferente de PCI Express 1.0. O PCI Express X1 ele tá usando, a gente pode se chamar aqui só uma linha de transferência. O PCI Express X4, 4 linhas. O PCI Express X8, 8 linhas e o PCI Express X16, 16 linhas. E o que muda desse PCI Express menorzinho pro grandão, no caso X1 pro X16? No caso o X16 é muito mais rápido do que o X1. O próprio nome já diz, X1 e X16, ou seja, o X16 consegue 16 vezes mais rápido comparado ao X1. E olha que isso aí ainda pode trocar de geração. Eu vou dar um exemplo aqui, o que eu vou falar não se aplica muito bem, mas vai ficar melhor para você entender aqui. Se no PCI Express versão 1.0 X1 ele transmite, por exemplo, 1 megabyte por segundo, eu estou dando um exemplo aqui. No X16 ele vai transferir 16 megabytes por segundo, lembrando que isso aqui é um exemplo. Isso aqui que eu me referi é a versão 1.0, já na versão 2.0 ela vai ser o dobro disso tudo que eu falei aqui. Então no X1 ela vai transferir 2 megabytes por segundo, enquanto no X16 vai transferir 32 megabytes por segundo. Se você for ver, as velocidades não são exatamente essas, mas isso aqui é um exemplo para você entender. Então no PCI Express é muito importante você considerar isso. Então não confunde versão de PCI Express com o número de linhas do PCI Express. No caso, o número de linhas as mais comuns são X1, X4, X8 e X16. O modelo do PCI Express dá para você encontrar a versão 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e a 5.0 que vai lançar ainda. Parando aqui para tirar uma dúvida muito comum é a seguinte: o PCI Express 2.0 tem o mesmo encaixe que o PCI Express 3.0? A resposta para isso é sim. Todos os PCI Express têm o mesmo encaixe.
Por mais que seja a versão 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, o encaixe vai ser o mesmo. Desde que seja, por exemplo, todos x8. Por exemplo, se você pegar uma placa de vídeo PCI Express 4.0 e sua placa-mãe, nas especificações lá, estiver mostrando que ela tem o PCI Express 2.0, a placa de vídeo com PCI Express 4.0, ela vai funcionar na placa-mãe, porém você vai perder performance. Eu fiz um desenho aqui, agora para quem tem dúvida de como funciona o chipset, vocês vão entender melhor. Se vocês separarem nesse desenho que eu fiz, eu desenhei uma placa-mãe. É claro que uma placa-mãe é muito mais do que isso, ela não tem só isso. Ela tem slot para memória RAM e muito mais coisa, mas eu desenhei de forma simplificada só o que a gente vai precisar aqui para mim explicar para vocês. Ó, e lembra que eu falei aqui que o chipset gerencia o fluxo de dados entre o processador. Ou seja, um HD, por exemplo, não comunica diretamente com o processador. Ele comunica primeiramente com o chipset para depois comunicar com o processador. E se vocês separarem aqui, tem coisas que eu desenhei de azul e coisas que eu desenhei de vermelho. Essa parte aqui que eu desenhei de azul são entradas SATAs. Aqui é um NVMe para SSD NVMe, aqui é outro SSD NVMe. E tudo isso que eu desenhei de azul comunica com o chipset para depois comunicar com o processador. E o que eu desenhei de vermelho comunica direto com o processador, ou seja, reduz o atraso. O que eu vou falar agora é meio difícil você encontrar essa informação, mas para frente do vídeo vai ficar mais claro. Mas o chipset ele tem 4 linhas PCI para comunicar com o processador. É claro que isso varia de modelo para modelo e também pode variar a geração, tá? Pode ser PCI Express 3.0, inclusive a maioria disso aqui é PCI Express 3.0. As placas-mães com chipset AMD mais atual, essa comunicação já é feita com PCI Express 4.0. Mas na maioria das placas-mãe, a comunicação entre o chipset e o processador é feita com PCI Express 3.0 x4, ou seja, usa 4 linhas de comunicação. Se vocês separarem aqui, ó, nessa legenda, o SSD, eu desenho aqui, ó, 4x NVMe. O SSD NVMe, ele ocupa 4 linhas para chegar no chipset. Ele precisa dessas 4 linhas para conseguir atingir a velocidade dele. É por isso que SSD NVMe é muito mais rápido com SSD SATA, por exemplo. Aí a gente aqui também tem outro SSD NVMe. Eu vou desenhar aqui mais 4 linhas comunicando aqui com o chipset. O SATA já é diferente, ele não usa o protocolo PCI Express para conversar com o chipset. O chipset tem que fazer uma conversão, uma tradução de protocolos. O SATA, pelo que eu sei, ele usa o protocolo PCI, não é PCI Express, ele usa o protocolo PCI. Vamos desenhar aqui uma linha para cada entrada SATA que a gente tiver. No caso, eu desenho aqui com 8 entradas SATAs. Meu desenho tá meio bagunçado, mas se você reparar na sua placa-mãe, possivelmente você consegue ver essas linhas, tá? E é tudo organizadinho. Então tá, repara só que se a gente contar que ao total, a gente tem 2 NVMe mais 8 SATA. Então a gente tá ocupando 16 linhas. É claro que dessas linhas, 8 delas aqui nesse meu exemplo estão usando o protocolo PCI Express e mais 8 delas estão usando o protocolo PCI. E o protocolo que o chipset usa para conversar com o processador é o protocolo PCI Express. Então, o que não for PCI Express, o chipset tem que fazer uma conversão. E essa conversão leva tempo. É claro que é um tempo imperceptível, mas tudo isso adiciona latência, adiciona atraso. Então, uma curiosidade aqui é que nos SSDs NVMe, como eles utilizam o protocolo PCI Express, o chipset não precisa fazer exatamente essa conversão. Não precisa fazer essa conversão de protocolos. Porém, eu vou dar um exemplo aqui com esses 2 NVMes que eu desenhei aqui. Observa que o chipset só tem 4 linhas para comunicar com o processador. E um NVMe já ocupa essas 4 linhas. Se você utilizar 2 NVMe, você já vai estar ocupando 8 linhas. Por isso é importante a gente lembrar que o PCI Express ele gerencia o fluxo de dados. Ou seja, ele organiza isso daí. Ele faz essas 8 linhas ser possível ser mandada em 4 linhas. Não é exatamente isso que ele faz, mas a gente pode dizer que ele faz uma fila preferencial. Por exemplo, você está precisando mais do SSD NVMe, aí ele vai mandar primeiro os dados desse SSD NVMe. Depois que mandou esses dados, ele vai dar maior importância, por exemplo, para o seu NVMe que está de baixo, o seu NVMe 2. Aí ele vai mandar os dados disso aí. Depois que ele mandou isso daí,
ele vai mandar os dados de outras coisas que ele considera importante. Então é dessa forma que ele faz, por exemplo, essas 8 linhas ser mandada em apenas 4 linhas para o processador. Ele gerencia isso daí e faz isso ser possível. E olha só, o SATA, como eu falei, não usa o protocolo PCI Express, ele usa o protocolo PCI. Então o chipset tem que fazer uma conversão de protocolo para depois mandar isso daí para o processador. Então imagina só, você está usando os 8 SATAs da sua placa-mãe e os seus 2 NVMe. Isso aí vai sobrecarregar para o chipset, tá? Ou seja, o que pode acontecer? Ele pode simplesmente desativar algumas entradas SATAs ou se não NVMe. Normalmente ele desativa entrada SATA. Ou senão ele pode desativar até entrada USB. Então é por isso que tem placas mães que algumas entradas SATAs não funcionam. Dá uma pesquisada sobre isso. Eu vou ensinar mais pra frente aqui no vídeo como você vai pesquisar sobre isso. Mas dá uma pesquisada sobre isso para saber se você não tá no limite da sua placa mãe. Então é importante a fabricante da placa mãe te falar isso. Por exemplo, olha, nessa placa mãe X eu te ofereço 8 entradas SATAs e mais 2 entradas NVMe. Porém, você não pode usar elas simultaneamente. Ou você usa 2 entradas NVMe e mais 4 SATAs, ou se não 8 SATAs e 1 NVMe. É importante a fabricante avisar isso, mas muitas vezes ela tenta avisar e isso passa despercebido pelo consumidor. Deve ter até fabricante que nem especifica isso. Mas para você não ter dúvida disso, eu vou te ensinar agora a você identificar se o seu chipset aguenta tantos SATAs, tantos NVMes. Eu achei uma listinha aqui no Wikipedia. Eu tenho que admitir que tá bem completa. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Para quem tem processadores da AMD, eu tá pensando em comprar processadores da AMD, eu vou estar deixando o link da Wikipedia aqui para chipsets da AMD. E para quem tá pensando em comprar processadores da Intel, ou já tem processador da Intel, eu vou estar deixando o link aqui da Wikipedia para processadores da Intel. Olha só, é bem longo, tá? Para você agilizar, você tem que saber o socket que seu processador utiliza. Eu vou dar aqui um Ctrl F, aí vai aparecer aqui a barra de pesquisa, eu vou pesquisar por AM4. Ele já vai me tacar aqui, ó, chipset AM4. E dentro desse socket AM4, a gente tem os chipset, as variantes aqui do chipset. Olha só o tanto de chipset diferente que a gente tem. A320, B350, X370 e vai indo. E aqui vai estar explicando muita coisa importante sobre chipset. No caso, placas mães mais barata vem com chipset pior, placas mães com preço mais mediano vem com chipset mediano e placa mãe com preço alto vem com chipset top. Na placa mãe mesmo sempre especifica o chipset, não se preocupe. E bem aqui ele está especificando tudo sobre o chipset. Não é tudo, tem umas coisas aqui que eu diria que ele faltou especificar, mas por essa imagem já tá pra gente ter uma noção de por exemplo, quantas portas USB suporta, quantas portas SATAs suporta e, enfim, qual é o TDP do chipset, dá pra gente ver aqui várias e várias coisas. E por esse link na Wikipedia já dá pra você ter uma noção sobre o seu chipset. Se você quiser saber mais sobre o seu chipset, eu aconselho você pesquisar. No caso, eu encontrei aqui uma imagem especificando muito bem sobre os chipsets da AMD B550. A imagem é essa daqui. Para quem olha de primeira vez parece ser meio confuso e de fato é uma imagem meio confusa. Mas ele está mostrando o que? Tem conexões PCI Express que comunica diretamente com o processador. E tem coisas que comunica primeiro com o chipset para depois comunicar com o processador. No caso que comunica diretamente com o processador vai ter uma latência menor. Isso é importante para conseguir uma maior performance. No caso, o chipset pode aguentar até 4 entradas SATAs 3.0, que é onde vai conectado, por exemplo, o seu HD. Ele está mostrando aqui quantas portas USB basicamente pode ter na sua placa-mãe que comunica primeiramente com o chipset para depois com o processador. Aí bem aqui, ó, tá onde a pessoa pode ser trollada. Se você parar, tá escrito Pick On, ou seja, escolha entre um. Escolha uma opção entre essas duas. Ele tá falando aqui, ó, você pode usar tudo isso, todos esses USBs, todas essas entradas SATAs, que não vai dar problema no chipset. Porém, presta atenção nessa parte aqui. Ele tá falando para você escolher usar ou um PCI Express X2
3.0 ou usar mais 2 SATA. Então se a gente fizer a somatória desses 4 SATAs mais esses 2 SATAs, no chipset B550 pode ter até 6 entradas SATAs na placa-mãe. O fabricante ele não precisa colocar exatamente 6 entradas SATAs, ele pode colocar apenas 4. Porém, algum fabricante que queira se destacar, ele pode colocar 6 entradas SATAs. E para quem ocupar tudo isso, pode dar problema. Tá aqui o aviso, é essa pegadinha que o pessoal pode cair, então fica atento a essa coisa. É claro que esse vídeo não vai ser útil para muita gente, mas principalmente para quem usa muito HD, para quem usa, por exemplo, SLI de placa de vídeo, também é importante ficar atento a isso. Essa informação que eu falei tem no Wikipedia, mas não tá tão completa quanto nessa imagem. Para isso você vai ter que pesquisar e correr atrás. Você que é usuário comum, não se preocupe com isso, pode ficar tranquilaço. Agora você que tem muitas conexões, muitos HDs, 2 placas de vídeo, placa de áudio, placa de Wi-Fi, toma cuidado com isso. Tá aí uma grande diferença de modelos de entrada de placa-mãe para modelos tops de linha. Modelos tops de linha aguentam mais conexões PCI. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, ele vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhe esse vídeo foi muito difícil de fazer, vocês não têm noção. Fiquei muito tempo pesquisando, esse vídeo teve 40 minutos de gravação, na edição ele fica mais curto. Mas foi um dos vídeos mais trabalhosos aqui do canal de fazer. Eu conto com a ajuda de vocês, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar aquele like, inscreva-se no canal e vou ficando por aqui. Tchau!